Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a diferença desses 3 ou 4 elementos estruturais. A gente vai ver porquê, do que é que eu estou falando, tá? Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve aí se você não é inscrito ainda, dá aquele apoio pra gente. Compartilha com seus amigos, tá? Curte, faz tudo que tem direito aí para ajudar o canal, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar desses elementos em si, a gente vai primeiro falar sobre um conceito simples da engenharia de estruturas, que para a gente entender mais fácil do que é que eu quero falar aqui sobre a diferença de característica desses 4 elementos, tá bom? Que é o conceito de rigidez, pessoal. O que é o conceito de rigidez falando bem simples aqui? O conceito de rigidez é o que, ó? Eu tenho uma força, tá? E eu tenho uma constante vezes um deslocamento, tá? Que eu vou chamar de D. Então, o que é o conceito de rigidez, assim, de uma forma bem vulgar aqui, bem simples, tá? O conceito de rigidez é o que, ó? Qual é a força, ó? Qual é a força, tá? Qual é a força necessária para eu aplicar um deslocamento unitário, tá? Esse deslocamento aqui vale 1. Então, qual é a força necessária que eu tenho que aplicar para quando esse deslocamento aqui valer 1, tá? Então, essa relação aqui, ó, proporcional, isso aqui me dá a rigidez desse sistema, tá? Então a proporcionalidade entre a força e o deslocamento é justamente essa rigidez, tá? De forma bem simples, tá? E para calcular isso, né, a gente vai calcular através da montagem de algum elemento. A gente vai inserir esse conceito dentro de um elemento, né, para a gente poder calcular a rigidez da nossa estrutura. Porque no final das contas, a gente está sempre analisando de uma estrutura se a rigidez dela e a resistência é necessária para atender a qualidade e a eficiência do nosso projeto, né? Então, quando a gente está resolvendo isso, na verdade a gente está procurando tensões e deformações, mas nesse primeiro momento vamos pensar que a gente está procurando deslocamentos, tá? Então a gente Então, esse deslocamento aqui vai ser importante para a gente diferenciar aqui as características desses elementos, tá bom? Então vamos iniciar aqui, ó, com o elemento de mola, tá? Se eu pensar no elemento de mola, se eu pegar um elemento de mola, né, eu posso ter uma compressão e uma tração desse elemento, tá? Por quê? Porque, por definição, mas eu posso ter o seguinte, ó, se eu tenho um elemento de mola, eu tenho 2 rótulas, tá? Vou modelar com 2 rótulas nas extremidades. Já é um conceito do elemento de mola. Então, por quê? Porque não restringe a rotação, tá? Um elemento de mola. Então, essa rotação, o deslocamento é livre. Deixa eu fazer só um adendo aqui, pessoal. Lembra que quando a gente tem, ó, um vetor, né? Lá da álgebra a gente tem um vetor. O vetor a gente tem uma direção, ó. Vou desenhar essa linha aqui que é uma direção, tá? Eu tenho um sentido do vetor, ó. E eu posso ter a intensidade do vetor, que é o tamanho desse vetor, tá? Então, 3 características importantes de um vetor: direção, sentido e intensidade, tá? Eu posso ter um vetor tanto direcional assim, que ele tem um sentido específico, como eu posso ter rotacional, ó. Posso definir um vetor rotacional. Então, a gente está buscando nas nossas estruturas esses valores de rotação e esses deslocamentos, tá? Que eu posso representar como um vetor rotacional ou um vetor nesse sentido, tá bom? Pensando nisso, né? Pensando nisso aqui, ó. Então, a rotação aqui ela é livre. Então, ela diz, esse elemento ele pode girar facilmente, tá? Porque a rotação é livre, ela não é restringida, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho uma mola e eu aplico uma força nessa mola, tanto de compressão como de tração, independente da direção, tá? Eu vou ter apenas um deslocamento por nó, tá? Isso aqui eu chamo de nó, as extremidades, tá? Ou seja, imagina que eu pego essa mola e aplico uma força de tração, tá? Eu vou ter apenas um deslocamento por nó. Agora imagina que eu mudo a direção, ó. Lembra lá do vetor que eu falei? Eu mudo a direção, tá? Então eu vou colocar essa mola aqui, ó. Fazer só aqui uma representação. Se eu mudasse, né, a direção dessa mola, aí viria para cá, ó. Então mudei a direção da mola com essa mesma força, tá? Mesmo assim, eu vou ter apenas um deslocamento por nó.
eu posso ter apenas um deslocamento, que é esse D aqui, ó, que eu falei lá da rigidez, tá? Então eu posso ter apenas um deslocamento por nó. Então eu vou ter um aqui e um aqui. Então, ou seja, essa mola ela tem apenas rigidez axial, né? Rigidez no seu eixo, ou na mesma direção, ó, do elemento. Então a rigidez axial, ou seja, eu vou trabalhar a rigidez axial desse elemento, tá bom? Apenas, certo? E eu vou ter apenas um deslocamento por nó. Se eu pensar no elemento de treliça, ó, então deixa eu só marcar aqui, né? Que a gente já falou sobre elemento de mola, tá? Se eu pensar no elemento de treliça, tá? Eu tenho um elemento aqui rígido, ó, um elemento de treliça, tá? Não é uma mola, é um elemento rígido entre as duas extremidades, tá? Então quando eu aplico uma força, ó, quando eu aplico uma força nas extremidades, tá? Isso aqui é uma força, hein? Eu vou ter dois deslocamentos por nó. Um deslocamento aqui, um deslocamento aqui, um aqui e outro aqui, tá? Por quê? Porque quando eu aplico essa força, né, o deslocamento vai depender da direção, né, que esse elemento tá, certo? Então, se eu tenho ele numa direção, por exemplo, não, ele está totalmente na horizontal, certo? Quando eu aplico uma força, ó, na horizontal também, vou ter apenas um deslocamento por nó. Vai ser algo bem semelhante à mola, ó. Agora, quando eu rotaciono, né, ou seja, eu tenho esse elemento inclinado, que muitas vezes ele vai estar inclinado na minha estrutura. Então, quando eu tenho ele inclinado, ó, quando eu aplico uma força, eu vou precisar decompor essa força nas duas direções. Então, eu vou ter, respectivamente, dois deslocamentos por nó, tá? Eu aplico essa força só no nó. Então, eu venho aqui, ó, quando eu aplico essa força, eu vou ter dois deslocamentos por nó, né? Então, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, eu já aumento a quantidade de deslocamentos por nó, certo? No meu elemento de treliça, tá bom? Então, elemento de mola, um deslocamento por nó. Elemento de treliça, dois deslocamentos por nó. Então, só marcar aqui, tá? Já falamos de elemento de treliça, certo? Bom, se eu pensar aqui, ó, no elemento de pórtico, antes de entrar no elemento de viga, elemento de pórtico. Eu tenho esse pórtico aqui, que tem a barra 1 e a barra 2, tá? Se eu vir aqui, ó, e aplicar uma carga nesse ponto, ó, uma carga pontual, esse elemento aqui, ó, o elemento 2, ele vai sofrer, ó, normal, ele vai sofrer momento e ele vai sofrer cortante. Por quê? Porque eu tenho uma carga aplicada aqui, que vai gerar uma normal. Tem esse carregamento aqui, que eu chamo ele aqui de G, ó. Esse carregamento ele vai me gerar momento, esforço cortante. E na mola e na treliça? Vai me gerar o que, ó? Vai me gerar só força normal. Tanto na mola como na treliça, certo? Já no elemento de pórtico, ele me gera normal, momento e cortante. Tudo bem? Agora, se você me perguntar, tá, mas o elemento de viga, ele vai ser sempre assim? Eu vou ser sempre gerado a normal, momento e cortante? Não. Por quê? Porque existem algumas particularidades, ou seja, dependendo da modelagem do meu elemento, eu vou poder eliminar a rigidez axial desse elemento. Por exemplo, se eu pensar num pórtico plano, ó, eu penso no pórtico plano, certo? A rigidez axial dessas vigas, quando eu aplico uma carga de vento, ó, aplico uma carga de vento, a rigidez axial dessas vigas, né, vai influenciar na estabilidade global, ou seja, quanto mais rígido esse conjunto, que as vigas estão inseridas dentro desse conjunto, menos a mistura vai deformar, ó. Então vou ter uma deformada aqui, ó, menos a mistura vai deformar. Então essa rigidez axial que eu falei aqui, ó, que vai gerar um esforço normal, ela influencia muito quando eu tenho um pórtico. Mas se eu pensar numa viga separada, se eu modelar essa viga separada, ó, como está aqui, eu vou poder, ó, eu teria aqui uma força normal, mas eu tiro essa força normal, porque a rigidez axial não é relevante assim, tá? Ela é muito relevante num pórtico, mas separadamente, ou se eu pensar numa viga contínua, ó, essa rigidez axial, ela não é tão relevante. Agora você me perguntar assim,
João, mas não tem rigidez axial? Não tem força normal na viga? Depende. O que é que eu quero falar aqui de interessante? A forma de como você modela a sua estrutura vai fazer grande diferença no resultado. Se esse resultado é coerente ou não. Se você modela uma viga sem rigidez axial e de repente ela tem rigidez axial, tem alguma coisa errada, né? Então, a modelagem que você faz, ela é relevante, tá? E aí a gente chega num ponto, tá, mas uma viga, ela é um elemento de pórtico? Sim. Uma viga é um elemento de pórtico. Esse elemento aqui é uma viga? Sim, com rigidez axial. Então, o que é que eu quero dizer? Que aqui, ó, esse elemento de viga é o mesmo elemento de pórtico. Eles são iguais. Só que dependendo da modelagem aqui, ó, eu não coloco rigidez axial, porque eu não tenho essa força normal na barra. Certo? Então, quando eu tiro essa força, eu chamo esse elemento de viga, tá? Quando eu coloco essa força, eu posso chamar esse elemento de pórtico. Um elemento de pórtico que é semelhante ao de viga. O próprio pilar, ó, tá? Se eu olhar para esse pilar, eu estou imaginando que esse pilar, que esse elemento aqui, ó, é o mesmo elemento de viga. Por quê? Porque vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa carga aqui, tá? Vamos dizer que a gente fez uma força equivalente da carga que tinha aqui, né? Então tem esse carregamento aqui, então tem esse carregamento aqui. Esse carregamento aqui vai me gerar uma força normal, né? Esse aqui vai me gerar um momento e uma cortante, tá? Principalmente aqui na base, tá? E ele não deixa de ser um elemento de pórtico. Da mesma forma que esse elemento aqui, ó, que é uma viga, não deixa de ser o elemento de pórtico. Ou seja, esse pilar que eu estou chamando e essa viga, os dois são elementos de pórtico, tá? Mas dependendo da modelagem, ó, eu posso dizer que isso é um elemento de viga. Não é à toa que quando a gente monta a matriz de rigidez do elemento de pórtico, essa matriz é 6x6, né, na análise matricial de estruturas. E quando a gente quer modelar como viga, você vai lá e corta os coeficientes dessa matriz e ela vira uma matriz de viga 4x4. Tá bom? Então, basicamente é isso a diferença desses elementos, tá? É relacionado à rigidez do elemento. Ou seja, aqui eu tenho rigidez axial, ó. Rigidez axial, só que aqui eu tenho particularidade, que eu tenho deslocamentos aqui, ó, deslocamento por nó. Aqui eu tenho rigidez, ó, independente, eu tenho rigidez axial, tenho rigidez a momento fletor e tenho rigidez acortante, né? Rigidez a flexão. Tava fugindo a palavra agora. Rigidez axial, rigidez a flexão, rigidez acortante, tá? Aqui eu posso ter rigidez axial, mas eu posso eliminar essa rigidez axial e trabalhar só com rigidez a flexão, rigidez acortante, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença principal, assim, de uma forma bem simples, desses 4 elementos estruturais, que a gente usa muito, né? A gente usa muito isso aqui na fundação, dentro de um software, e a gente, às vezes, passa despercebido. A gente usa muito treliça, viga e pórtico, tá? Quando a gente fala de um pórtico, a gente fala de uma viga, a gente acha que é muita diferença de um elemento de pilar, né? Ah, a viga é muito diferente de um elemento de pilar, mas não, tá? A gente acaba, com o tempo, estudando como funciona, né, o comportamento dos elementos, que eles são basicamente bastante parecidos, né? E qual é a palavra-chave, né, que eu queria que a gente ficasse nesse vídeo? É rigidez, tá? Rigidez. Por quê? Porque dependendo da rigidez do elemento, a gente consegue diferenciar como ele está funcionando, tá? A gente chama esses nomes, né, que a gente vê na literatura: mola, treliça, viga e pórtico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, comenta aí embaixo, coloca um comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E também coloca uma sugestão de algum assunto que você acha que é interessante pra gente tratar aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu!